Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Soul no Sistema Sagres de Comunicação. Soul, que no inglês significa alma e em português nos leva à conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca enxergar o ser humano em suas dimensões bio, psico, social e espiritual. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho 46 anos, pele branca, os meus olhos são azuis, os cabelos são lisos, um pouco abaixo dos ombros. E hoje eu estou usando uma blusa vinho com uma calça creme e um sapato também creme. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, muito especial. Nós vamos falar sobre limites invisíveis, como as barreiras mentais moldam a nossa vida e os nossos relacionamentos. E quem está conosco para falar desse tema é a Thaís Priscila. Ela é comunicadora social e especialista em terapias holísticas. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Também vou fazer minha autodescrição. Por favor. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho os cabelos caracolados, estou usando uma blusa verde, uma calça caqui e é um prazer estar aqui hoje. Thaís, muito obrigada pela sua presença e um tema assim, né, que nos convida a pensar muito sobre barreiras mentais, limites nos relacionamentos, né, na nossa vida. Então, assim, vamos começar pelo começo, né? Como é possível a gente ter barreiras mentais? O que são essas barreiras? Lívia, eu quero até trazer uma analogia para falar o que são barreiras mentais. Eu estive pensando como que eu poderia trazer esse tema de uma forma que todo mundo pudesse entender, né? Eu pensei em uma roseira muito bonita, cheio de vitalidade e que nasce ali um botão de flores. Aquela roseira, ela sabe que ela tem a força, ela sabe que ela é bonita e ela sabe que aquele botão vai ser uma grande flor. Só que chega um certo momento em que ela espera que isso aconteça. É como se ela esperasse por alguém dizer isso para ela, mesmo que ela já saiba. Então ela espera que alguém valide isso nela, que alguém fale para ela que ela tem a força para poder desabrochar e ela espera que alguém fale para ela, você pode desabrochar. Então nesse tempo que essa roseira fica ali parada, esperando aquele momento, ela está esperando, aguardando uma permissão, uma validação. Então, aquele momento, ela pode ser que ela desabroche ou não. Ou não? Então, as barreiras mentais, elas são exatamente esse processo inconsciente de aguardar. É como se você aguardasse, você ficasse no momento de espera. E aí é justamente esse tempo de espera que você está aguardando essa validação externa que pode vir a dependência emocional. Mas as barreiras mentais, então, são um processo de estagnação, quando a gente fica paralisado, esperando que algo venha de fora? Exatamente. Como a roseira aqui, que eu trouxe a analogia, né? Que ela ficou aguardando alguém dar permissão para ela está naquele processo de procrastinação, né? Que ela está aguardando algo ou alguém dizer para ela que ela está pronta, que ela tem a capacidade, que ela tem disposição e que ela tem a permissão para poder florir. A gente pode dizer que essas barreiras mentais, então, são algo que a gente acredita fortemente e que por acreditar fortemente nos paralisa? Lívia, e é tão interessante que nesse momento da procrastinação está sendo validadas justamente essas crenças limitantes. E são essas crenças que estão fazendo com que acreditemos, né, que não somos bons o suficiente ou que precisamos de alguém para poder seguir. E isso gera em nós um padrão. Ah, certo. Thaís, mas e como que a gente descobre que a gente tem essas barreiras? Quais são elas? Como que é esse processo? Porque, pelo que eu estou entendendo da sua fala, é uma coisa muito profunda e às vezes, como você falou, inconsciente, a gente não percebe que está incorrendo naquela barreira. Como fazer nesse caso? Como descobrir isso? Lívia, e esse é o processo do inconsciente, ele é muito importante pelo autoconhecimento. É através do autoconhecimento que você vai entender de fato quais são os padrões que estão te limitando.
Porque dentro do autoconhecimento, você traz um processo de consciência. Então, você começa a entender melhor, peraí, por que eu estou parado? Por que eu estou procrastinando? Por que eu estou me sabotando? E esse processo de autoinvestigação, ele só é possível através do autoconhecimento. Entendi. Você falou em dependência emocional. Conta um pouquinho mais para nós sobre como essas barreiras podem gerar essa dependência emocional, por exemplo. Sim. Eu falei também das crenças. E muitas vezes, essas crenças que estão limitando esse progresso rumo aos sonhos, aos desafios que você está enfrentando, dentro deles também tem a dependência emocional. Muitas vezes nós não entendemos de fato o quanto somos livres. O Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações familiares, ele usa um termo assim: somos mais leais do que livres. E essa lealdade, muitas vezes, elas vêm carregada dessa falta de permissão. Lealdade a quê, Thaís? Lealdade às pessoas do seu núcleo interno. Nós temos muita lealdade aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, às figuras de autoridade. Muitas vezes nós não progredimos na vida porque sentimos justamente essa necessidade de ter que ter o outro ali nos validando, ou até mesmo o outro falando assim: vai, você pode florescer, eu confio em você, eu apoio você. E muitas vezes essas frases elas não vão vir, né? E aí que está o problema. E aí só pelo autoconhecimento que você fala: peraí, eu sou livre, eu posso ir, eu não preciso esperar que alguém me libere. Então, a forma de vencer essas barreiras seria pelo autoconhecimento. Seria pelo autoconhecimento, exatamente. A importância do autoconhecimento, eu falo assim, dentro da minha mentoria, o autoconhecimento ele é o mapa do tesouro. O tesouro é a nossa essência, e é dentro da nossa essência que a gente consegue chegar nessa liberdade, que é alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas sem esse autoconhecimento, é como se a gente tivesse perdido. Estivesse enxugando gelo. Exatamente, exatamente, enxugando gelo, porque você não entende por que você está paralisado. Porque muitas travas, inclusive eu uso esse termo, né, dentro da mentoria sistêmica, essas travas, elas não deixam que a gente progride. E muitas vezes a gente trava e aceita. A gente trava e aceita e fica por ali mesmo. E muitas vezes, com o autoconhecimento, é quando você questiona: por que eu estou travado? Por que eu estou paralisado? Peraí, eu posso ir além, eu consigo. O que me falta? Falta capacidade? Então eu vou me capacitar. Peraí, está faltando disposição? O que eu preciso para melhorar isso, né? E aí também tem a permissão, que é uma das maiores, o que está mais vinculado com a dependência emocional, é a falta de permissão. Que permissão é essa, Thaís? Explica melhor para nós. A permissão é como se fosse uma validação que está ali pendente. É como se você estivesse esperando alguém falar assim para você: vai lá, você consegue, você está livre, você não precisa mais me ajudar. Deixa eu dar um exemplo. Outro dia eu atendi um cliente que ele quer muito ir para o exterior, mas todas as vezes que ele vai comprar passagem, a mãe dele fica doente. E aí ele tem que fazer todo o trabalho ali com a mãe dele, ele perde a passagem, perde a bolsa. Aí quando ele consegue de novo, a mãe fica doente. Ela adoece. Por quê? Porque inconscientemente existe uma dependência mútua, né, da mãe com o filho e do filho com a mãe. Então é uma dinâmica. E aí dentro do autoconhecimento a gente trabalha também as dinâmicas. Ah, olha só, então é muito interessante isso que você está trazendo, porque eu ia até perguntar qual ramo da nossa vida essas barreiras se manifestam, né? Se é no campo profissional, se é no campo das relações afetivas, e você acabou de trazer um exemplo, né? A gente nunca acha que é por causa disso, porque adoecer, né, entre aspas, todo mundo está sujeito, mas a gente sabe que o próprio corpo está a serviço de uma dinâmica até então invisível, que depois, né, que foi descoberta, aí sim a gente pode atuar sobre ela, mas enquanto não é descoberta não tem como, né? Então o corpo a serviço de uma dinâmica invisível que a gente nunca imagina que uma coisa está ligada à outra, mas que, como você trouxe, havia, né, uma dependência entre esses dois seres, de modo que quando um queria bater asas e voar,
acontecia um problema. Acontecia um problema. E como fazer, Thaís, nesse caso? Aí a pessoa tem que ir para o processo terapêutico. Existem várias linhas, né, terapêuticas que podem ajudar, principalmente essas que levam ao autoconhecimento. Eu sempre gosto muito de trazer o autoconhecimento como interativo. Eu uso o termo terapias holísticas, justamente porque eu não acredito que o autoconhecimento ele está longe desse ser integrativo. Porque holístico ele vem do termo holos, que significa todo, integrativo. E não é só, nós não somos só corpo, só mente, estamos todos integrados, né? Assim como o sou, né? Estamos todos integrados. Corpo, mente, alma, emoções, espírito, né? Isso mesmo, interações sociais, os reencontros, tá tudo ligado. E a gente voltando nessa história desse cliente, é interessante porque, assim, a falta de permissão que a mãe dele não estava dando para ele poder bater asas. Então, essa validação inconsciente é a permissão. E só que essa permissão, ela tá tão guardada que a gente, às vezes, nem sabe que necessita do outro para poder seguir. Você tá com vontade, você tá com desejo, você tem um sonho lindo, você quer ir para frente, você quer lutar, você quer... Mas você não entende que aquilo que não está deixando você ir são justamente as relações internas sociais. Thaís, e assim, né, eu fico pensando nesse mesmo exemplo que você trouxe, às vezes essa mãe até torce para esse filho conseguir viajar, conseguir, né, crescer profissionalmente, pessoalmente, ir para o exterior, mas inconscientemente é como se tivesse um boicote, né? Um trabalho contra, pelo medo. Seria isso? Pelo medo, pelo cuidado com aquele filho, né? Por amor, por né? Por amor. E a gente não imagina justamente esses limites invisíveis, né? Que causam justamente as barreiras. São esses limites que às vezes não damos ou que ficam ali subentendidos, né, que faz com que a gente se sinta preso. E aí essa pessoa não voa, no caso, né? E por amor, eu não deixo você ir por amor. E quero que você fique comigo, eu cuidando de você e você cuidando de mim. Porque assim a gente aprendeu a viver. Assim é que está seguro, né? Assim está seguro. Você deu um exemplo, ficou muito claro, né, desses limites invisíveis, nessa relação de genitora com o filho. Sim. Isso pode existir na relação de casal, Thaís? Existe também na relação de casal. Existem muitos casais, né, que querem, por exemplo, ter filhos. Mas vamos supor que um deles, de alguma maneira, teve traumas ou até mesmo crenças ligadas, por exemplo, à maternidade. Aquilo, de alguma forma, vai ficar barrado naquele sistema ali, naquele casal. Então, talvez isso vai gerar entre eles um desgaste que eles não imaginam que, se a gente olhar lá dentro mesmo da barreira, né, da crença limitante, dos padrões limitantes e até mesmo essa lealdade com o sistema familiar, isso vai ser desbloqueado e de repente aquele casal pode vir ter filhos, trazendo esse exemplo, né? Quando você diz essa crença lá sobre ter filhos, a gente poderia citar, por exemplo, para ficar, né, mais claro para quem está nos acompanhando, suponhamos que a pessoa coloca na cabeça dela que, por experiências que ela viveu lá na infância, que se tiver filho, não vai poder progredir profissionalmente, às vezes porque ele vivenciou uma situação em que os pais saíam para trabalhar e esse filho ficava na escola, ou com babá, ou com outras pessoas que não os pais, né? E aí criou essa trava para ficar, né, na palavra que você trouxe, essa trava interna, esse desajuste interno, ou seja, o filho atrapalha a profissão. E aí, seria por aí? Seria. E aí, quando está casado com o parceiro, com a parceira, isso vem de uma forma inconsciente. É como se ele revivesse os registros emocionais. Então, aqueles registros emocionais que ficaram gravados ali, referente àquele tema, de alguma forma, ele vem à tona. E na hora que ele vem à tona, vem a barreira. Peraí, vou fazer isso? Não vou?
peraí, eu acho melhor não, porque se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E isso é a crença, né? A crença, ela é o quê? Ela é uma convicção. Uma convicção que ela é dada como verdade absoluta. Mas, na verdade, a crença ela é um equívoco, porque ela pode ser tanto limitante, quanto ela pode ser algo que vai te beneficiar. Pode ser crenças positivas também. Só que nesse trabalho de reprogramação mental, que também vem através das práticas holísticas, é possível fazer, né, essa reprogramação e revalidar uma nova crença, baseada justamente nos registros emocionais que essa pessoa teve. Entendi. Então agora você está falando de outra coisa, de reprogramação da mente. Então vamos aqui. O processo de olhar para dentro, descobrir esse disquinho que fica rodando na nossa cabeça e que a gente não percebe, por isso é inconsciente. Mas que um dia a ficha cai e a gente consegue enxergar, né, aquele disquinho, aquela crença. É um ponto. É um ponto. Aí depois você está falando em reprogramar os pensamentos. Como fazer isso? Nos diga aqui. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento e enxergar as barreiras, como eu disse aqui, né? Agora, a segunda etapa, o que fazer? Eu até falei dos processos terapêuticos e um deles é a reprogramação mental. Uma das formas. É uma forma de trabalhar. Isso, uma das formas de poder trabalhar as barreiras e os padrões limitantes é a reprogramação. Porque é justamente as crenças que foram validadas, depois de entender os padrões, é como se fossem 3 estágios. Primeiro eu entendo quais são as barreiras invisíveis. Vejo quais são os limites e as pessoas do meu núcleo que de repente não estão me dando permissão para eu ir além. E aí eu vou entender quais são as crenças que estão validando tudo isso, que estão sustentando tudo isso. Aí a gente pode entrar com a reprogramação mental. E como é que é a reprogramação mental, Thaís? Hoje, Lívia, eu trabalho com uma técnica que chama Theta Healing. O Theta Healing é uma forma de fazer essa reprogramação em que a gente usa a onda cerebral Theta. E aí, nessa onda, a gente consegue ir lá na crença raiz, trabalhar ela e fazer essa reprogramação. Quando você diz falta de permissão de alguém de fora e reprogramação mental, essa reprogramação, seja por essa técnica que você está trazendo do Theta Healing ou por outra, né? Tem a ver com, então, a permissão vir de mim mesma para eu fazer aquele movimento? Também, o primeiro passo é a autopermissão, né? O primeiro passo é você dar esse primeiro passo. E aí, lá dentro, você vai descobrir se existe vínculo de dependência emocional ou não. Ou se é só mesmo uma crença relacionada aos seus registros emocionais. Porque nem sempre é dependência, né? Porque a dependência ela é um dos estágios. Pode ser que seja outros fatores também. E aí, esses fatores, eles podem ter esses registros dentro das convicções, que são essas verdades absolutas que a gente carrega. Percebo. Quando a gente fala, né, limites invisíveis, também não é importante ter limites? É importante, Lívia, muito importante ter limite. Mas se esse limite limitar, aí fica ruim. Porque significa que você não está conseguindo avançar, você não está conseguindo progredir, né, evoluir na sua vida. Agora, se é um limite que você possa dar, por exemplo, para as pessoas do seu sistema relacional, aí já é muito importante. Porque muitas vezes é a falta desse limite que gera, inclusive, essas barreiras. A dependência. E a dependência, né? Se a gente traz de novo o caso desse cliente, será que se ele se posicionasse com essa mãe, né? Falava, mãe, olha, agora eu preciso ir, eu tenho que tocar a minha vida. Se ele desse esse limite para ela e conseguisse fazer isso, será que ele não conseguiria viajar? Se ele se desse permissão, né, para si mesmo. Isso. E colocasse um limite. Colocasse o limite. Então, o limite, ele tem esses dois lados. A gente às vezes associa colocar o limite com ingratidão, com não reconhecimento, como desamor, como desumano, né, ingrato, e às vezes não tem nada a ver, né, Thaís? Não tem nada a ver, porque o limite, ele é uma autovalorização. O limite, quando você dá para o outro, significa que você primeiro está se amando. Primeiro você vai se amar para depois amar o outro. Perfeitamente.
Thaís, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero pedir para que você deixe um recado para as pessoas que nos acompanham, dentro desse processo delas com elas próprias, né? O que é mais caro, mais precioso para elas olharem e ficarem atentas? Olha, o recado que eu quero passar para todos vocês, vão para o autoconhecimento, tenham essa coragem de conhecer a si mesmos, conhecer a sua história, conhecer aquilo que te paralisa, aquilo que te bloqueia e principalmente entender o que é você, o que é você de verdade. Você é o que os outros falam que você é quando você está com raiva, quando você está no estado de amorosidade, quem é você? E para isso é necessário o autoconhecimento. Então se conheça e trabalhe tudo isso e vá para o progresso, porque a vida ela é muito boa e a vida tem que ser vivida. Maravilha, Thaís, eu agradeço demais, foi um bate-papo precioso, com noções, com conhecimento muito bacana que você trouxe, e já fica o convite para você voltar ao Soul de uma próxima vez. O prazer foi meu, muito obrigada a todos vocês, todos os telespectadores e ouvintes, obrigada, Lívia. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição.